Encontrando o amor para toda a vida. Encontrando o amor para toda a vida. O assunto de hoje é o início de uma série sobre problemas de família, soluções de Deus. Problemas de família, soluções de Deus. A nossa Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 34, diz: Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Feliz o homem que me dá ouvidos. Amado, dê ouvidos a Deus, porque esta é a receita da felicidade. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Deus justo, Deus verdadeiro, Pai de toda a graça, de todas as consolações, Rei de reis, Senhor de senhores. Ó Deus, que a partir deste momento, Senhor, não seja mais a Solange neste altar, mas que seja o Espírito Santo a falar pelos lábios da Solange, Senhor. Eu sei, Pai, que nós temos um compromisso com famílias. Nós somos pessoas de família, Senhor. Eu sou uma mulher de família, Pai. Eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou irmã. Eu amo a minha família. Eu amo, Jesus, o casamento. Eu amo a maternidade, Pai. Senhor, cabe a mim agora, como pastora, como anjo desta igreja, ó Deus, pela palavra, iluminar os olhos do coração, para que todos compreendam como se encontra o amor para toda a vida, para o resto da vida. Ó Deus, ajuda-me agora, Senhor, a falar o que Tu vais falar, sem nenhuma, Senhor, humanidade, em nome de Jesus, amém. E para a glória de Deus todos digam amém e amém. Meus irmãos amados, eleitos, predestinados para uma tão grande salvação, filhos na fé, família bendita do Senhor. Todos nós somos o resultado das nossas decisões. Nós todos decidimos coisas durante a nossa vida. As nossas decisões determinaram a nossa vida até o dia de hoje. O que somos hoje, o que temos hoje, o que representamos hoje, o que somos na nossa essência hoje, foi resultado de decisões que nós tomamos na vida. Há duas grandes decisões que todos nós, crentes em Jesus, temos que tomar na vida. A primeira é a nossa decisão em servir a Cristo, não em crer em Cristo ou aceitar a Cristo. Mas a primeira e maior decisão é servir a Cristo. Você sabe que, por sermos predestinados em amor para Ele, por sua soberania, Ele nos chama, Ele se revela a nós, Ele nos dá o dom da fé para nós podermos crer. E ao recebermos e confessarmos a Jesus como nosso Salvador, Ele nos sela com o Santo Espírito da promessa. E nós então temos uma vocação santa. Nós temos um chamado santo, que é tão sério, que vai até a eternidade. Então a maior decisão de vida é a decisão por servir a Cristo. É a decisão por ser cristão e viver o cristianismo nesta terra. Por servi-lo e segui-lo. A segunda maior decisão, a mais importante depois de Jesus, é com quem você decide casar. Se você decide casar com quem você
ou já se casou, ou com quem você se casará, esta é a segunda maior decisão da vida. Se a primeira decisão tem implicações para a eternidade, esta segunda decisão tem implicações enquanto aqui estivermos nesta terra. Portanto, há um fato que eu quero compartilhar com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação e devoção com a igreja. Porque vamos pensar um pouquinho. Quantas vidas destruídas? Quantos corações quebrados? Quantas vidas esboroadas? Quantos lares esfacelados por causa de decisões erradas no que diz respeito ao casamento? No Brasil, dizem as estatísticas, 75% das uniões acabam em divórcio e separação. E com a alternativa e a facilitação cada vez maior do divórcio, nos últimos 40 anos, houve um aumento de separações do porte de 240%. Qual é o problema? O que está acontecendo? A partir de agora, nós vamos entrar numa viagem bíblica, não é mística, não é utópica, numa viagem bíblica de realidade da vida. Porque ninguém ensina como escolher um marido. Ninguém ensina como escolher uma esposa, um parceiro, um companheiro, uma companheira para casar-se. Ninguém sabe que existem princípios bíblicos que, quando praticados, são para o bem da vida das pessoas casadas. Como ninguém ensina, cabe a nós, Igreja de Jesus Cristo, com os olhos iluminados, igreja graciosa, cabe a nós começarmos a tratar deste assunto publicamente. Eu quero começar esta nova série sobre assuntos de casamento e de família. Para você que é casado, eu quero lhe mostrar porque existem tantos conflitos nos casamentos. Para você que é divorciado, eu quero lhe mostrar por que as coisas deram errado na sua relação anterior. E se você é um adulto, resolveu viver sozinho, não quer se casar, eu também preciso lhe orientar e lhe dar conselhos de uma vida sozinha, que precisa ter muita maturidade e conhecimento bíblico, porque senão a pessoa acaba num inferno, com as estruturas que a sociedade oferece, com as opções para os solteiros, para os sós que a sociedade oferece. Se você é um pai, se você é um avô, você precisa aprender a orientar os mais jovens da sua família que querem se casar. E isso é dando ouvidos a Deus. Então eu quero lhe dizer uma coisa que vai lhe chocar muito, com certeza, no nosso telão, para pensarmos, para refletirmos. Deus não escolheu para você o seu marido ou a sua esposa. Quem decidiu foi você. Quem escolheu foi você, não foi Deus. Então você precisa saber que é nossa responsabilidade essa escolha. Então diga, escolher um cônjuge é nossa responsabilidade. E eu pergunto, e por que então os dramas todos da sociedade? Porque há pessoas que aprenderam a escolher bem, graças a Deus, são felizes. Mas há pessoas que escolheram mal, são infelizes. Irmãos, Deus quer que a vida de casado seja construída sobre princípios bíblicos e não sobre regras humanas. Princípios bíblicos não têm nada a ver com o desejo da carne das pessoas, com aquilo que o mundo diz que é o caminho das coisas, o caminho natural para esta escolha. Quando você constrói um casamento, quando você constrói uma união sobre regras bíblicas, a primeira coisa que você tem que dizer é: como é que eu sei
que Deus quer que este homem ou que esta mulher seja meu marido, seja minha esposa, né? Para o resto da vida. Como é que eu sei? Como é que eu sei que aquele homem, aquela mulher é o melhor para a minha vida? Como é que eu sei que aquela pessoa é a melhor para mim? Então, nós vamos hoje dar início a uma estrutura espiritual de conhecimento numa série de mensagens, porque há urgência neste assunto, há urgência deste conhecimento para que não haja mais destruição nas famílias. Porque diz o profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Famílias estão sendo destruídas. Casamentos já começam fadados à destruição porque lhes falta o quê? Conhecimento. Então, olha, se você quer saber como é que está a sua vida, se você quer saber como é que está o seu casamento, é muito fácil. Se você quer saber se a sua vida e o seu casamento estão dentro dos planos de Deus, vou lhe explicar. Isso é muito fácil. Olhe para o seu passado e veja como é que estão as coisas hoje. Faça uma retrospectiva. Faça uma reflexão. Todo mundo, quando casa embalado por alguma situação. E às vezes, 5, 10, 15 anos depois, a pessoa olha para trás e ela diz, meu Deus, eu parecia que ia ser feliz. Parecia que estava casando com amor, com felicidade. E hoje a minha vida é uma vida cheia de conflitos, cheia de choro, cheia de tristezas. Amados, vocês não podem imaginar o que eu e o Bispo Rai e os pastores da nossa igreja já ouvimos e já vimos dentro de gabinete pastoral. De dramas de família, de dramas de casamento, de pessoas que simplesmente casaram errado. É a realidade. E isso é muito sério. Se uma pessoa casou e anos depois ela olha para trás, faz uma reflexão, faz uma retrospectiva, e a vida hoje é uma vida esfacelada, embrulhada, problemática, alguma coisa houve de erro nessa relação. Então, o que foi que motivou o casamento? Por que estas pessoas se casaram? Ora, eu não posso crer que um rapaz vá para um casamento apenas porque encontrou uma boazuda. Um rapaz vá para um casamento apenas porque encontrou um avião. Porque avião, boazuda, não é o suficiente para um casamento duradouro. Bispa, eu encontrei o cara da minha vida. Olha, ele é um engenheiro naval, olhos azuis, 1,90 m. E ele tem um tanquinho na barriga. Amadas, tanquinho na barriga não é motivo para um casamento. Mas muita gente casa por causa de tanquinho na barriga, por causa do avião, por causa da boazuda. Então nós vamos começar a ouvir a voz de Deus, até porque beleza é algo muito relativo, não é verdade? O rapaz pode ser tanquinho e pode ser mau caráter. A moça pode ser boazuda, aviãozinho, aviãozão, sei lá o quê, e pode ser usada pelo diabo. Ser do inferno, um capeta. E pode ser que às vezes haja lá um gordito, sei lá, na vida, e seja muito gente boa, gente fina, né? Puro de coração. Então, não é por aí que se pensa em casamento. Amém, igreja? Provérbios 3, 5 e 6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no tanquinho, no que você acha que é bonito, que é avião. Não te estribes no teu próprio entendimento. Aprenda. Deus usa diferentes vozes para nos falar. Deus usa diferentes formas, diferentes canais e vozes, sem que haja qualquer contradição. Por quê?
Se há contradição, não é de Deus. Então hoje, para você saber se o seu casamento ou o seu futuro casamento tem o melhor de Deus, você vai aprender em 5 evidências bíblicas quando Deus está nisso, quando é a vontade de Deus e quando não é. Então, número 1, saiba, Deus nos guia pela própria Bíblia, a sua palavra. No Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se eu quero saber a vontade de Deus a respeito de um casamento, ou de outro assunto importante, de outra decisão de vida qualquer, eu tenho que, em primeiro lugar, buscar orientação na palavra. Primeiro lugar, orientação na palavra. Olha, não é daquele jeito dos crentes aí fora que, ó Senhor, com quem eu vou me casar? Diz aqui, Jezabel, vou me casar com Jezabel. Não é desse jeito. Bispa, eu fiz isso, eu abri aqui, olha, abri aqui no comecinho, depois eu fui para lá, eu achei um nome interessante. Aqui diz Lucifer. Acho que esse nome aqui. Quantas pessoas não estão fazendo da Bíblia um livro de sorte? Estão pescando coisas na Bíblia, procurando uma resposta, Amados, não é deste jeito. Quando nós falamos para ir para a Bíblia, né? Muitas pessoas, vocês sabem, já erraram nas suas relações ou decisões de vida, porque escolheram o versículo para validar uma decisão que estava errada. Quero falar sobre isso com a igreja. Porque há pessoas que estão erradas, sabem que estão erradas, mas elas querem um versículo para validar o erro. Então elas extraem, elas pinçam dos contextos um versículo bíblico fora para fazer um pretexto, para arrumar um pretexto para a sua decisão errada. Então, se há uma situação errada, se há uma relação errada, não venha pegar um versículo para corroborar, para validar a decisão errada. Então, buscar orientação na Bíblia é buscar conhecimento bíblico. É saber por revelação do Espírito Santo, pela Bíblia, qual é a vontade de Deus. Então, número 1, Deus nos guia pela Bíblia. Vamos falar todos juntos? Deus me guia pela Bíblia. A Bíblia diz quais são os detalhes para um casamento ser de Deus. Então é para a Bíblia que nós vamos. Número 2, agora você vai ver como Deus também nos fala. Deus nos fala por impressões, insights, que o Espírito Santo coloca em nosso coração e em nossa mente. Então, quando duas pessoas se conhecem, uma dessas pessoas, às vezes tem uma ideia que não é de Deus. Quando se tem uma ideia que não é de Deus, chama-se tentação. Procede de quem? Do diabo. Deus nos fala por inspiração do Espírito Santo. Deus nos fala primeiro, então, pelo conhecimento da palavra. E depois, a Bíblia diz, né, que Deus nos fala como? Por inspiração do Espírito Santo. Olha, isso é muito sério. Porque o que a Bíblia diz que é um casamento para o resto da vida, um casamento correto, isto aqui, amados, tem que passar pelo conhecimento da Bíblia e depois vem a inspiração do Espírito Santo. Terceiro lugar, Deus nos fala por circunstâncias. Porque há situações que só Deus poderia criar. E se Deus cria uma situação para um propósito, para um desígnio dele, ora, a relação é de Deus. Há coisas inexplicáveis. A presbítera Cris me contava a história dos seus pais, rapidamente, não é? E ela me disse, uma coisa que é da predestinação.
E é esta circunstância que eu estou falando. Ela disse, ora, o meu pai foi para a Argentina, solteiro, quando não era pai, não era casado. Foi trabalhar lá. Ficou 5 anos, estava lá. Não, com 5 anos ele foi para a Argentina, ficou morando lá. Quando ele era adulto, estava na Argentina. A sua mãe foi passar férias lá. É isso, Cris? E aí, olha, ele era brasileiro, ele é brasileiro. Ele estava na Argentina. A mãe dela é brasileira, passar férias. Ela conheceu o pai dela. Se namoraram, voltaram para o Brasil. Amém? Casaram-se, têm filhos, todos no Senhor. Predestinação. Então, eu estou lhe falando que há circunstâncias, não é, que Deus cria para aproximar pessoas dele para um propósito dele. Ok? Deu para entender? Ok. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, recordando, Deus fala pela palavra, Deus fala por inspiração do Espírito Santo, Deus fala por circunstâncias, ok? 4. Deus fala e usa a nossa razão, o nosso intelecto, a nossa inteligência. Então, Deus mostra o que é melhor. Deus mostra o que está certo. Deus mostra o que está errado. Ele nos faz pensar, por isso que Ele nos deu uma inteligência. Por isso que Ele nos deu uma razão. Até, amado, nas famílias, nas partes das famílias. Porque se há um início de uma relação onde as famílias não estão de acordo, Deus não está nisso. Tem que pensar, Deus nos deu cabeça para pensar, inteligência, para refletir. Deus fala pela nossa razão, é só pensar, é só pôr a mente para funcionar. Então, quando uma pessoa quer se casar, ela deve também usar a razão, deve usar a lógica, deve usar a inteligência para pensar. Ora, eu conheço bem esta pessoa, eu conheço exatamente, porque nós temos descoberto, amados, que há pessoas que nós às vezes convivemos e nós vamos nos surpreendendo num determinado momento. Quem é essa pessoa? Uau! Ninguém conhecia, ninguém sabia. Então, quando a pessoa quer se casar, ela precisa pensar. Eu conheço, de fato, eu conheço bem esta pessoa. Eu já conversei, eu já esgotei os assuntos o suficiente. Eu já questionei, eu já me questionei. Eu já me perguntei com a razão se essa pessoa me faz feliz, é boa para mim, tem a aprovação de Deus. Eu já ouvi a minha própria inteligência a respeito da pessoa, a respeito da família. Ninguém deve casar sem conhecer bem a outra parte. Conhecendo bem. Pronto. É ou não é verdade? Provérbios 18:15 diz: o coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Então veja, Deus deu inteligência, Deus deu sabedoria, Deus deu razão, Deus deu intelecto, também para a pessoa poder analisar, para ela saber o que Deus quer em relação àquelas pessoas, aquele relacionamento, ou os relacionamentos em si. Deu para entender? Então Deus nos fala também pela inteligência, pela reflexão. Você está vendo, está claro. Diz, não estou entendendo, está assim, está assim. Porque aqui é muito forte o que Deus nos fala e nos mostra. Nós pensamos, nós temos a capacidade de refletir. 5º lugar, Deus fala pelo conselho e recomendações dos mais maduros no cristianismo, pessoas mais experientes. Uma pessoa imatura não sabe o que a Bíblia diz em relação ao casamento. Não faz ideia muitas vezes. Deus diz que é muito bom ouvir o conselho de uma pessoa madura, de uma pessoa que tem testemunho de vida, de um cristão mais maduro, mais experiente. E é muito mal ouvir o conselho do mundo. Provérbios 11:6 diz: a justiça dos retos os livrará. Quer dizer, se eu busco
nos experientes, se eu busco naqueles que têm testemunho com Deus, se eu busco nos bispos da igreja, nos pastores da igreja, nas pessoas que eu conheço com maturidade, com credibilidade, com testemunho de vida, essa justiça, esse conselho, ele pode me livrar de uma grande tormenta. Então é importante, porque Deus fala através de outras pessoas, são os conselheiros que Deus levanta, maduros, experientes, que conhecem a voz de Deus, a vontade de Deus. Salmo 1:1-3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, pensa, de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. O casamento. Olha, mas principalmente para casar, não ouça os ímpios. Principalmente. Não ouça os imaturos, não ouça os carnais, não ouça os pecadores, não ouça os que estão fora do caminho certo, não ouça. Qualquer decisão importante na vida, e agora, especificamente no casamento, agora é sério, tem que reunir estas 5 evidências. E estas 5 evidências que eu mostrei agora não podem se contradizer. Então, não serve para tomar uma decisão de casamento uma evidência só. Preste atenção. Porque numa evidência só, você pode o quê? Se confundir. Pegar nela, mas as outras estão todas contrárias. Então pode ser uma confusão sua. Pode ser um engano do seu coração. Amém? Então, Deus fala pela palavra. Deus fala pela inspiração do Espírito Santo na mente, no coração. Deus fala por circunstâncias. Deus fala pela razão, pela inteligência que Ele nos deu. E Deus fala pela recomendação dos conselheiros maduros. Tem que estas 5 formas de Deus falar estar em perfeita harmonia. Só por uma forma, Deus me falou só por isto aqui, não é segurança para você fazer um casamento. Cuidado, porque não é a forma de Deus agir. Não é a vontade de Deus. Quando Deus fala pelas 5 evidências, aí sim, você vê a lei da harmonia manifestada. O que significa isso? Que estas 5 evidências têm que estar de acordo. Por quê? Porque Deus não se contradiz. Deus não pode falar uma coisa pela palavra, outra coisa pelo Espírito te inspirando, aí uma outra coisa ele fala, sei lá, por um conselheiro. Não. Quando Deus fala numa decisão desse porte, Deus vai exigir de nós a testificação destas 5 evidências, para que você saiba que é de Deus ou que não é de Deus. Está dando para entender? Olha, você está aprendendo coisas tremendas. Se alguma dessas áreas não estiver de acordo, há conflitos. Quer dizer, como é que Deus falou uma coisa pela palavra e o Espírito está me sinalizando outra? Tem um conflito aí. Não é Deus. Cuidado, tem coisa errada. Você sabe qual é a desculpa que as pessoas dão hoje para se separar? Chama-se incompatibilidade de gênios. A maior causa dos divórcios, pelo menos a causa que é constada, né, nos autos, a maioria, incompatibilidade de gênios. Isso é uma desculpa, amados, porque incompatibilidade de gênios se conhece no namoro. No namoro se sabe se é compatível ou se não é compatível. Então, não pense você que quando Deus estabelece uma regra, essa regra é para o nosso mal. Não pense nunca nisso. Se Deus diz não, é para o nosso benefício. É para a nossa felicidade. Então, esses 5 pontos que eu lhe mostrei, eles são, na verdade, cumulativos. Sabe o que é isso?
É um, aí Deus tem que falar pelo segundo, Deus tem que falar pelo terceiro, Deus tem que falar pelo quarto e Deus tem que falar pelo quinto. Se não há essa lei da harmonia, não é Deus que está no meio disso. Em 1 Coríntios 14:33 diz: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Portanto, se eu começo uma relação, ou se a minha relação é uma relação de confusão, é porque essa relação não foi criada por Deus. Olha, não falte quinta-feira, que eu vou ensinar quando você casa com a pessoa errada, porque isso acontece. Já está casado. Nós vamos encontrar as direções bíblicas para solucionar esses problemas. Amém? Agora, a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de paz. Então, se a pessoa está tomando uma decisão e ela está confusa, em caso de dúvida, não faça. Em caso de dúvida, não assuma. Em caso de dúvida, não case. Porque poucos são os humildes para dizer: olha, se Deus não falou com toda certeza, se não há paz, se as coisas não se harmonizam, não se encaixam, não é Deus. Eu não vou fazer isso. São poucos os humildes que têm, sabe, o temor de Deus, a reverência de Deus para dizer: eu não tenho paz, a relação é uma confusão, eu não vou fazer. Há tantas pessoas que dizem: você quer saber? Deus falou mesmo, mas eu vou fazer porque eu quero. Eu pago para ver. Tem gente pagando para ver, e pagando caro. E quem insiste, mesmo sabendo que Deus não aprova? Ora, é por isso que 75% dos casamentos no Brasil acabam em separação, incluindo crentes em Jesus. O que é uma vergonha. Deus não está em nenhuma decisão quando não há paz e harmonia em tudo. Pastora, mas ele tem um tanquinho. E daí? Bispinha amada, mas ela é um aviãozinho. E daí? Se não há paz e harmonia, Deus não é o autor da confusão. Amém? Às vezes a pessoa diz assim: bispa, nós estávamos bem, a gente estava indo muito bem, se dando bem. Aí, perto do nosso noivado começou uma briga, e foi uma confusão. E eu parti para cima dele, ele me deu uma chapada. E eu peguei ele, unhei, ele me deu uma gravata. Amada. Aí a pessoa diz: não, mas agora nós estamos bem. Duvido. Só que há pessoas que dizem: eu vou pagar para ver. Olha, se no namoro, no noivado, a troca de farpas nesse nível, se a gravata em unhadas, o que vai acontecer depois de casados? Não, estou pagando. Está pagando? Você vai pagar caro. Depois dá errado, sai da igreja envergonhado. Acaba com a carreira, com o chamado muitas vezes. Amados, Deus não gera preocupações nem confusões. Vamos deixar isso claro? Amém? Então, se você não tem paz, está fazendo um negócio, está tratando de casamento, está tratando de um curso, de uma viagem, de uma compra, de uma venda, se pela palavra, pela inspiração do Espírito Santo, pela circunstância, pela sua capacidade de pensar, inteligência, pelos conselhos de pessoas experientes, se a coisa não está em paz, cuidado, espere. Há uma hora de Deus, há uma pessoa de Deus, há um homem de Deus, há uma mulher de Deus. Não se precipite. Porque Deus não gera preocupações ou confusões. Agora, quando a decisão está em linha com essas 5 formas que Deus usa para falar,
as coisas têm que se tornar cada vez mais claras. Vai ficando tudo mais claro, mais fácil, mais simples, mais evidente. Provérbios 4,18 diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Olha, a vida de um crente, de um justo, que ouve Deus, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse dia perfeito é Deus falando: pode casar, pode viajar, pode comprar, pode vender, pode negociar. Isso são regras de Deus. Você sabe, todo precipitado sofre. Todo precipitado paga caro. Para casar, você deve esperar para agir com segurança. E segurança nós só temos em Jesus. Então, há alguns princípios para se escolher um marido. Quem quer saber? Eu sei que o assunto não é muito fácil, viu, irmãos? Para mim não é nada fácil, mas Deus é a minha capacidade, a minha suficiência. E isto é necessário. Há alguns princípios para se escolher uma esposa. Um marido e uma esposa para o resto da vida. E esses princípios devem ser seguidos. São muitos, nós vamos ter muito tempo para falar sobre isso. Mas hoje, eu quero lhe mostrar as duas regras básicas, principais, para você obedecer. São regras de Deus para o seu bem, para serem obedecidas. Primeira, tem que ser da mesma linhagem. Bispo, é negócio de sangue azul? É mais que isso. É sangue de Jesus nas veias. Em 2 Coríntios 6,14 diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade, que casamento pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão, união, aliança, que comunhão da luz com as trevas? Então, não se junte com outra linhagem. Bispa, a irmã está sendo um pouco fundamentalista. Não. Nós somos bíblicos, está escrito, nós cremos. Amém? Versículo 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união, que casamento do crente com o incrédulo? Então, regra número 1. Obedeça a Deus quanto a isto para a sua felicidade. Luz não se coaduna com trevas. Luz não se casa com trevas. Neste ministério, nós não casamos luz com trevas. Amém? Não há comunhão, diz a Bíblia. Não há união. Foi Deus quem disse. Então não brinque com fogo. Tem gente que diz: Deus disse, mas não quero saber. Ele é bonzinho, ele tem tanquinho. Olha, você quer ser mais sábio que Deus? Você quer saber mais do que Deus? Você quer lutar com Deus? Quer brincar com fogo? Não faça isso. Ouça, se você se converteu, se Jesus é o seu Senhor, você não é livre para escolher um cônjuge fora destas regras de Deus. Vou repetir. Se você se converteu, se Jesus Cristo é o seu Senhor, você não é livre para escolher um cônjuge fora destas regras de Deus. Você não é livre para casar-se com um incrédulo. Amados, Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. E se o Senhor Jesus está dizendo em sua palavra: não te ponha em julgo desigual com os incrédulos, não faça isso. É para o seu bem. Não faça isso. Porque nunca, jamais poderá haver vida conjugal perfeita e realizada entre pessoas das trevas e da luz. Há um arranjo, felicidade, realização total, plenitude. Não pode. É contra a Bíblia. Não é real. Não é verdadeiro. Só se desfruta da felicidade plena, conjugal, quando se une luz com luz. Ainda assim, debaixo da aprovação do Senhor. Agora, Deus faz essas regras para o nosso benefício. Não adianta, amados. Ai, bispa.
Mas o cara é bom. Ele faz verso para mim. Ele faz poema de amor para mim. Sabe, ele é muito legal. Ele vai lá no morro de vez em quando, eu fico no carro, não desço. Ele sobe lá, ele leva uns negócios lá na mata, ele joga lá de cima, faz... Aí ele tem lá um cachimbo, ele põe no lado da boca. Mas ele faz poema de amor. Ele diz, nós vamos ser muito felizes. Você acredita? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Nunca poderá haver vida conjugal perfeita e realizada entre pessoas das trevas e da luz. Amados, nós vamos nos habituar a não brincar com fogo. Amém? Não podemos brincar com fogo. Quando Deus diz não, é para o melhor. Se o outro não é do Senhor, não serve. Pouca gente hoje, no meio evangélico, casada, pode dizer, eu sou feliz. Pouca gente hoje. E isto aqui é sério. Então, a primeira regra básica, você já aprendeu. Nada de envolvimento com as trevas, com o incrédulo. Amém? Segunda, de hoje, a última. Você tem que ter propósitos de vida compatíveis com o seu cônjuge. Como assim? Amós 3:3 diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então agora nós estamos passando para um outro patamar. Agora nós estamos falando de luz com luz. Porque já excluímos da nossa vida a possibilidade que Deus não aprova de união com as trevas, com o incrédulo. Então agora é luz com luz. Bom, agora já há possibilidades. Qual é o passo número 2? Você tem que ver os propósitos de vida. A compatibilidade, agora não é de gênio, é compatibilidade de propósitos, de desígnios. A compatibilidade de sonhos, de realizações. Porque a Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então tem que haver compatibilidade. Porque dois não podem andar juntos se não houver acordo entre eles. Então como é que a pessoa pode ser de uma igreja e o cônjuge ser de outra? Já não há o quê? Compatibilidade. Como é que um quer vir para o culto e o outro quer fazer uma outra coisa diferente? Não há compatibilidade. Então você tem que ter claro os propósitos compatíveis, com chamados compatíveis, com vocações compatíveis, com o ministério. Fora disso, é uma tragédia. Eu conheço pessoas que se casaram. Conheci uma graça, casaram com um legalista. É luz com luz. São dois salvos. Mas não há compatibilidade de propósitos. Está sendo uma tragédia, uma tristeza. Um caos, um problema. Amém? Se não houver acordo, é trágico. Então, você tem que ter isto com o seu cônjuge, ou futuro cônjuge. Esta é a nossa igreja. Estes são os nossos pastores. Nós vamos orar juntos com eles. Nós vamos ser dizimistas num único lugar. Nós vamos colocar o reino em primeiro lugar. Nós vamos colocar a nossa vida à disposição de Deus, no altar de Deus Santo, juntos. Amados, se não houver esta compatibilidade, não pode ser Deus. E depois as pessoas insistem com estes erros e aí vão para Deus resolver as questões das pessoas. Mas Deus estava sinalizando. Deus já mostrou confusão, conflito, discórdia, falta de paz, falta de harmonia. Deus não está nisso. A compatibilidade das pessoas é fundamental para a relação dar certo e para ter a aprovação de Deus. Escute o que eu vou dizer. As pessoas podem ser de Deus. Elas podem ser pessoas boas. Elas podem ter boas intenções. Elas podem ter até um padrão de beleza exterior bonito, uma coisa agradável.
Mas não é possível fazer aliança se os dois não se tornam um em tudo. Amados, casamento é se tornar um em tudo. Olha, eu queria que você, amado do Senhor, minha irmã querida, que você fosse muito honesto com você. Muito honesto com Deus. Ou você sofrerá. Porque se existem incompatibilidades antes do casamento, elas continuarão e elas se agravarão mais ainda depois do casamento. Casamento não resolve incompatibilidades. Casamento agrava as incompatibilidades. Olha o que diz 1 Coríntios 7, 32 e 33. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Presta atenção agora. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Aqui está falando especificamente ao homem. Casou, ele vai ter que se ocupar, ele cuida, ele tem esta preocupação de como agradar a esposa. Então preste atenção, se não houver compatibilidades de propósitos na vida, vai ser trágico. Porque o marido vai ter que agradar a esposa. Meninos, acordem, meninas! É bíblico que vocês terão que agradar a esposa. Agora vocês estão plantados por Deus no ministério, crescendo na graça e no conhecimento, querem servir a Deus nesta casa, querem proclamar as virtudes do ressuscitado, querem tocar aqui para Jesus, querem proclamar, querem fazer. Amados, vocês têm um chamado para o século 21. Vocês se casam com uma luz, mas que não tem compatibilidade de chamados, de propósitos espirituais. Vocês estão fadados à tragédia, vocês vão ser frustrados, fracassados, vão ser pessoas sempre aquém de tudo que Deus tinha para manifestar na vida, porque vocês vão ter que ser bíblicos e se ocupar de agradar a esposa, e se a esposinha de vocês não concordar com alguma coisa, vocês vão ter que agradar. De repente ela vai querer ir lá para aquela igreja tal, e você vai para lá. Você está compreendendo? Nós estamos tratando, amados, da nossa vida, da nossa casa, do nosso futuro. Nós estamos tratando da nossa igreja, nós estamos tratando das nossas filhas, dos nossos filhos. Nós precisamos acordar para isso aqui, é bíblico. Nós temos que seguir a Bíblia. O marido vai ter que agradar a esposa. Agora pense, se a sua esposa tiver outros planos, se a sua esposa tiver outros propósitos, se a sua esposa tiver outras ideias, outras vontades, ainda que sejam boas. Tem que ter propósitos de vida compatíveis. Eu não estou falando das questões seculares, estou falando das questões espirituais. Porque, lógico, seculares, você sabe. Não, bispo, como é que vai ser? Eu sou engenheiro, ela é formada em direito, como é que eu não vou... Ah, mas, espera aí, isso é outra história. Isso são as compatibilidades que são resolvidas antes. Onde trabalha, onde não vai trabalhar, perto do quê, vão morar onde, isso tudo se resolve. Nós estamos falando do que é a essência da nossa vida e da nossa felicidade, que são os propósitos espirituais. Você que é casado sabe, você que é casada. Se o seu marido não vem à igreja por causa do futebol, e você também não vem por causa dele, isso se chama o quê? Incompatibilidade. Ai, bispa, na minha casa é assim. Vai lá, meu marido chama uns amigos dele, ele senta lá no sofá, eu fico no outro. Ele pega lá um copo com uísque, com gelo, ele fica com o dedo lá dentro, assim, sambando, com azeitona lá dentro, assim, lavando o dedo. E eu fico ali do meu canto com a minha Coca Plus. E eu fico falando, só Jesus na minha vida. E ele diz, não, tudo leva a Deus, essa mulher é muito fanática. Isto é uma tragédia. Isto é uma tragédia. Isto é muito triste, amados. Não dá. Então, dentro desta esfera de liberdade, ora, só vai dar certo
aquilo que for compatível com os propósitos de Deus. O que não for, Deus não está nisso. Amém? Olha, se a sua namorada não vem à igreja, sei lá por quê, e você também não vem por causa dela, isso se chama incompatibilidade. Deus não está nisso. Não dá, não dará certo. Ponto 3. Outro princípio. Serem compatíveis não significa serem iguais. É ou não é verdade? Lógico que é. Nós não somos pessoas iguais. E nem Deus quer que sejamos pessoas iguais. Agora, nós temos que nos adaptar, nós temos que conciliar as diferenças. Tem que se estudar o background familiar. Essa palavra é bonita, né? Você tem que ver, né, o que está por trás de cada família. Tem que conhecer as famílias. Há conflitos. A vida esfacelada. A vida desregrada. Tem alcoolismo. Tem feitiçaria. Não pode estar nessa. Sai fora. Então, serem compatíveis não significa serem iguais, mas tem que se fazer uma análise do que está por trás das estruturas familiares. Ok? Muito bem. Isso aqui não significa que, olha, branco, negro, amarelo, azul, gordinho, baixinho, magrinho, né? Brasileiro, português, finlandês. Tudo isso é possível. Está dentro das regras bíblicas, dessa liberdade. Agora, tem que se estudar o que está, não é, por trás, para não haver incompatibilidades que Deus não age, que Deus não permite. Ponto 4. Tem que começar a falar francamente, antes do casamento, sobre a vida sexual. Olha, eu vou ler de novo. Tem que começar a falar. É só falar. Ok? Tem que começar a falar francamente sobre o assunto. Isto aqui é muito importante. Porque, às vezes, a pessoa casa e depois vem lá no gabinete e diz, sabe o que é, bispo? Eu não gosto de beijo na boca. Eu tenho um nojo, uma coisa nojenta, dá sapinho, tem muita bactéria. E não gosto. Aquela boca mole, aquele negócio, não gosto daquilo. O bispo está rindo aqui. O bispo ama beijo na boca. Graças a Deus, eu também amo. Não temos nenhuma incompatibilidade. Sabe o que é? Nosso casamento está passando por... Eu não gosto muito desse negócio de sexo. Esse negócio de sexo foi Deus que criou para abençoar o casamento. Para ser felicidade, para ser bênção. É para ser prazeroso, para ser agradável. Esse negócio eu não gosto. Por conta disso, eu não gosto. Tem marido dormindo num canto, a mulher no outro. Um está lá no quarto, embaixo da cama, de medo que o outro se aproxime. A mulher está lá na despensa, ele não toca em mim. Ai, nojento. Ou então aquela história, olha, eu casei, mas eu não quero ter filhos. Eu não vou estragar meu corpo, eu não quero, não estou preparada, não tenho cabeça para ser mãe. Negócio de amamentar, negócio de ficar, encolhe, estica. Não. Depois eu vou lá, o doutor Franco tem que fazer lá uma cesárea, vai me cortar a barriga. Não, minha barriguinha ninguém mexe, que é isso? Olha, vou lhe dizer uma coisa, irmão amado. Se esse é o seu caso, não case. Fique assim, não case. Porque diferenças não ajustadas destroem uma relação. E ouça, divórcio não é opção para cristãos. Divórcio não é opção para crentes em Jesus. Tem que procurar ajustar. Tem que procurar as compatibilidades. Não fica procurando as incompatibilidades. As incompatibilidades nós teremos, porque somos pessoas diferentes. Elas podem ser ajustadas em Cristo Jesus. Agora nós temos que valorizar o quê? As compatibilidades. Vamos procurar as compatibilidades. O marido, a esposa. É aquela pessoa que nós vamos passar o resto da vida juntos. Então é importante perguntar.
Será que esta é a vontade de Deus para a minha vida? Amém? Quinto e último. Não é quinto e último. É uma frase que eu coloquei no telão. Eu estou viajando. Fala esse negócio de beijo na boca, me tira aqui do sério. Se você obedece às regras de Deus, você encontra o amor da sua vida. Amém? Vamos confessar, diga assim: se eu obedeço às regras de Deus, eu encontro o amor da minha vida. Então, é mais do que uma atração sexual. É a pessoa certa, da mesma linhagem espiritual e com as mesmas compatibilidades da vida. E passo final. Vamos lá. Se você está dentro da vontade de Deus, a pessoa é luz, as compatibilidades são espiritualmente perfeitas, maravilhosas. Se falou, se acertou, se ajustou, passou pelas 5 evidências: palavra, inspiração do Espírito Santo, circunstância, que mais? Inteligência, pensou, razão e conselho da igreja, dos experimentados. Então você está dentro da vontade de Deus. E se você está dentro da vontade de Deus, não espere que Deus lá do céu lhe dê um telefonema e diga: alô, olha, ponto 1, deu certo, ponto 2, ponto 3, quando é que vai se marcar o casamento? Deus não vai lhe telefonar. Até porque Ele já lhe deu na Bíblia, e hoje, através desse banquete espiritual, como é que você descobre a vontade de Deus. Então, case. Ricardo está lá no chamego com a Kelly, dizendo: isso aí, bispo, é isso aí. Case. Se você tem uma relação perfeita com Jesus, é hora de você entender que chegou a hora de assumir o compromisso. Pare de enrolar essa menina. Pare de dizer que vai esperar o dinheiro do 13º. Quantos? Agora, não se esqueça das regras bíblicas. Eu vou encerrar. Isaías 55 diz: o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Então hoje o Senhor está abrindo os ouvidos de muita gente aqui, muita gente pela internet, muita gente que vai ouvir este CD. O Senhor está abrindo os ouvidos. Não seja rebelde. Porque se for, versículos 10 e 11. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Quer dizer que se eu ouço Deus e obedeço, a minha felicidade está garantida. Agora, se eu ouço Deus e eu sou rebelde, eu crio as minhas próprias labaredas e as minhas próprias setas. E eu vou me deitar em tormentas. Então, decida certo. Você conhece os planos de Deus. Se precisar ouvir melhor, entender melhor, procure os conselheiros da nossa igreja. Procure os mais experientes, os que estão em linha com Deus, que têm testemunho de vida. Não se case nesta igreja sem ter conselhos maduros e experimentados. Como sua pastora, eu sei que esta mensagem para alguns foi muito difícil de ser ouvida. Porque muitos se casaram só por atração física. Ou para acabar com a solidão.
ou para fugir da casa dos pais, ou sei lá por quê. E hoje vivem dias amargos, estão deitados em tormentas, estão humilhados, estão entristecidos. Então, eu tenho que terminar com boas novas para essas pessoas, amém? Para quem o casamento morreu. Efésios 1, 22 e 23 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Está falando de um poder de Deus que foi dado à igreja. E assim como todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus, o mesmo poder que é dado à igreja faz com que todas as coisas estejam debaixo do poder da igreja. Versículo 23. A qual, a igreja, é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, este texto, se você quiser ler desde o começo, fala do poder que tirou Jesus dentre os mortos. Fala do poder que tirou Jesus da morte. O poder da ressurreição é o poder que nós temos na nossa vida. É o poder que foi dado para a igreja de Jesus Cristo. Então, se há alguém aqui esta noite que o casamento morreu, saiba, Deus pode ressuscitá-lo. Se há algum sentimento morto, se há alguma relação acabada, Deus pode ressuscitar. Deus pode recomeçar. Agora, você tem que acreditar nisso. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Os nossos louvadores virão encerrar o culto. Ore. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, Deus de amor, Deus de ternura, Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós estamos aqui, Senhor, estabelecendo estrutura. Nós estamos aqui, Senhor, estabelecendo regras do amor para o resto da nossa vida, Jesus. Ó Deus, é o amor para o resto da vida, Senhor. Eu sei que há pessoas aqui dizendo: ah, se eu pudesse voltar atrás. Eu sei, Jesus. Há pessoas dizendo: ah, se eu soubesse disso antes. Ah, se eu não tivesse me precipitado. Mas Deus, Tu és o Deus dos impossíveis. Senhor, Tu és o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus da transformação. Ó Deus, e Tu podes agora ressuscitar. E eu te peço, em nome de Jesus, ressuscita, Senhor, esse casamento que morreu. Ressuscita, Jesus, esta família que está em conflitos, Pai. Ressuscita, Jesus, o amor, Pai, que está apagado. Deus, ressuscita no meio de toda a confusão a compatibilidade espiritual, Jesus, de propósitos, de vida, Jesus. Ó Deus, faz um milagre em cada casa, faz um milagre em cada família, em cada casamento, Jesus. Ó Deus, os maridos, Senhor, precisam acordar, porque uma vez que se casaram, eles têm que cuidar em agradar a esposa, Jesus. E eu oro pelas mulheres para que sejam sábias, porque assim trarão para os caminhos do Senhor os seus maridos. Ó Jesus, eu coloco diante de Ti nesta noite todos os relacionamentos errados, Pai, para que sejam destruídos, acabados, aniquilados, extirpados, Jesus. Toda relação, Senhor, de luz com trevas, para hoje, Jesus, diante desta palavra, e
todas as relações, Senhor, mesmo entre luz e luz, que não seja da tua vontade, que não haja compatibilidade de propósitos. Também, Senhor, confessamos que termina em paz, mas termina, Jesus, porque não dará frutos para a tua glória, Senhor. Tu não estás nisso, Pai. É hora de obedecermos, é hora de praticarmos esta palavra para o nosso bem, para o bem da nossa família, para o bem da nossa igreja, para o bem, Senhor, dos nossos filhos, para o bem do nosso cônjuge, para o bem, Senhor, da sociedade, porque a igreja é a reserva moral do planeta, Senhor. Ó Deus, começamos hoje, Jesus, não apenas uma série de mensagens, mas começamos hoje uma série de milagres nas famílias, Senhor. Uma série de milagres nos relacionamentos, Pai. E nós colocamos cada família aqui representada diante de Ti, Senhor, para aquilo que é necessário acontecer, Pai. Eu sei que virá por este altar, pelo conhecimento da Tua palavra, Jesus. Que cada um seja uma luz a brilhar na sua casa. Que o sim seja sim, o não seja não, porque o que passa disso é do maligno, Pai. E que todos nós vejamos, Senhor, a felicidade, a alegria plena em nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, diga amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu profetizo em sua casa a paz, a harmonia, a alegria do Senhor. O seu relacionamento, seja ele qual for, a direção de Deus, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Venha, bispo. Irmã Tânia, feliz aniversário. Que Deus conceda desejos no teu coração. Que a tua família brilhe ainda mais para a glória do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos graças e glórias, ó Pai, por esses ricos ensinamentos que nós obtivemos nesta noite, ó Pai. Tomamos posse da tua palavra genuína. Sabemos, ó Pai, que esses conselhos não são conselhos mundanos, muito pelo contrário, são conselhos que vieram diretamente do trono da tua graça para trazer informação, para trazer benefício à vida de todos nós. Somos gratos a Ti, ó Pai, por essa série de mensagens que nós já declaramos. Ó Deus, cumprirá os seus desígnios e os seus propósitos. Nós veremos, ó Pai, famílias transformadas, edificadas pelo poder da Tua graça reveladora. Ó Deus, nós recebemos em nosso coração, Jesus, ó Pai, situações diferenciadas, situações modificadas através da Tua palavra, Jesus, que é a espada de dois gumes, que separa, Jesus, juntas de medulas, ó Deus, e até os intentos do coração. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que Tu nos concedeste de voltar à Tua casa nesta noite, para participar dessa reunião de santos, ó Pai, e para receber conhecimento tão precioso. Te louvo, ó Pai, pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, pela vida de toda a família apostólica, pela vida da nossa bispa Solange Brant, ó Pai, por esse ministério que foi levantado por Ti para cumprir desígnios e propósitos definidos desde antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Os amados do Pai digam aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Tenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vá em paz, vá feliz. Até amanhã, oração e confissão para a glória do Senhor. Dê um abraço no seu irmão e diga: nossas famílias brilharão ainda mais, em nome de Jesus. Glória a Deus.